Vygotsky foi um psicólogo bielorrusso, autor da Psicologia Cultural Histórica. Nasceu em 1896 e morreu em 1934. Vygotsky sempre teve interesse na descrição e na explicação das funções psicológicas superiores, tais como pensamento, lembrança e planejamento. Ele foi pioneiro na noção de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre a partir da interação social com adultos e pares e das condições de vida. Ele também falava, já naquela época, que o cérebro é um sistema aberto e mutável, mudando e se desenvolvendo a partir das relações com o meio e o contexto histórico nos quais cada pessoa está inserida. De acordo com a teoria de Vygotsky, ele propôs a interação da criança com o meio através do uso de signos, que resultaria no desenvolvimento cognitivo. Isso colocou o aprendizado como uma experiência social e pôs a ênfase do ensino nas condições de vida do aluno e em suas interações sociais com o professor. O papel do mestre era interferir ao invés de simplesmente repassar o conhecimento, provocando assim o que conceituou como zonas de desenvolvimento proximal. Essa ideia se refere ao estado abstrato de aprendizagem localizada entre o que a criança já sabe fazer sozinha e o que ela seria capaz de fazer com a intervenção de um adulto, entre o conhecimento real e o potencial. Segundo sua teoria, para estabelecer relações, o pensamento humano cria signos intermediários que fazem o papel de mediadores. Quando o homem cria uma lista para ir ao mercado, por exemplo, está criando signos, ou seja, instrumentos psicológicos que o auxiliarão mais tarde na realização da ação. Fazer corretamente as compras no mercado, neste caso. Dessa forma, tanto a linguagem quanto outras representações da realidade são sistemas simbólicos que fazem a mediação do homem com o mundo. É o próprio grupo cultural que fornece as representações e o sistema simbólico. Esse sistema varia de um grupo para o outro e muda ao longo do tempo, afetado pelas próprias relações humanas. Vygotsky também foi um dos primeiros a acreditar que é possível aprender por meio da experiência do outro. Por exemplo, uma criança não precisa colocar a mão na chama de uma vela para saber o efeito. Esse conhecimento pode ser adquirido com o conselho da mãe. Quando o pequeno associa a representação mental da vela à possibilidade de queimadura, ocorre uma internalização do conhecimento, e ele já não precisa das advertências maternas para evitar acidentes. Mas é a interação realizada entre indivíduos face a face que tem a função principal no processo de internalização. Por isso, o conhecimento de aprendizagem mediada confere um papel privilegiado à troca entre as pessoas e as crianças, especialmente considerando o contexto escolar entre aluno e professor. Estudioso do processo de aprendizagem, Vygotsky defende que ela é resultante da atividade de cada pessoa e da reflexão que ela consegue fazer a partir daquilo. Ou seja, cada aluno é um agente ativo nesse processo. Dessa forma, o papel do professor consiste em guiá-lo enquanto fornece as ferramentas adequadas para que seu desenvolvimento cognitivo ocorra da forma mais apropriada. Assim, a forma do profissional é conduzir o indivíduo até a aquisição do conhecimento. Afinal, o primeiro contato da criança com novas atividades, habilidades ou informações deve ter sempre a participação de um adulto. Depois que internaliza um procedimento, ela se apropria dele e o torna voluntário. O papel do educador, então, é ativo e determinante nesse processo. Principais definições da teoria de aprendizagem de Vygotsky. Para ele, a linguagem tem duas funções básicas: intercâmbio social e pensamento generalizante. O intercâmbio social é bem visível em bebês. Por exemplo, por meio de gestos, expressões e sons, eles demonstram sentimentos, desejos e necessidades. O pensamento generalizante ocorre quando se fala uma palavra. Ao dizer, por exemplo,
frango. O pensamento classifica a palavra em animais e remete à imagem dele. Assim, as funções psicológicas superiores, ou seja, as ações e os pensamentos inteligentes que só são encontradas no homem, como pensar, refletir, generalizar e outros, são construídas ao longo de sua história social. A abordagem vygotskiana traz ligações significativas para a enfermagem, em suas reflexões sobre o processo de formação de inter-relações com outros e com o ambiente. O planejamento, a ação coletiva, a comunicação social, a aprendizagem e desenvolvimento, a valorização e capacitação do trabalho em equipe são aspectos de maior relevância para a enfermagem. O enfermeiro, sendo considerado profissional que pode favorecer a construção de uma equipe comprometida com o cuidado terapêutico, leva em conta também as interações sociais entre os demais membros da equipe de enfermagem, o diálogo, a cooperação e troca de informações mútuas para a construção do conhecimento e para a produção de novas formas de cuidados da enfermagem.